segue o tema mensal sobre gratidão e eu gostaria de falar sobre vivendo em gratidão. Vivendo em gratidão. Não precisa abrir as Bíblias agora, porque o texto que nós vamos usar como base é em Colossenses, mas eu quero citar o texto que todo mundo conhece, que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em 1 Tessalonicenses 5,18 nós encontramos o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu acho curioso porque é muito comum nós pensarmos assim, qual a vontade de Deus para a nossa vida? E é claro que existe uma vontade de Deus específica para a minha vida. E eu tenho que buscar isso. Cada um tem que buscar a vontade de Deus específica para a sua vida. Mas há também algumas coisas que estão na palavra de Deus que diz que ser a vontade de Deus para todas as pessoas. E uma delas está aqui, eu acabei de ler. A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é em tudo dai graças. Ou seja, ter um viver em gratidão é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu posso te dizer uma, porque está na palavra de Deus. Viver em gratidão. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas aí começa um problema. Porque, veja bem, nós estamos acostumados na nossa vida diária de que nós somos gratos quando acontece um motivo, quando tem uma razão para ser grato. Eu não vou agradecer por coisa ruim, eu vou agradecer só por coisa boa. Se você me dá alguma coisa, eu vou ficar feliz. Se você não me dá, não vai acontecer nada. E se você me fizer uma coisa ruim, eu não vou ficar contente. Então, esse é a nossa resposta humana do nosso dia a dia, é que nós buscamos uma razão para ser grato. E aí nós esbarramos com duas realidades opostas. Primeiro porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo está dizendo que nos últimos tempos iam acontecer coisas terríveis. Bom, então, se isso é verdade, e nós cremos que é verdade, nós não teríamos motivos para a gratidão, porque ele disse que faltaria de tudo, inclusive gratidão. Fala que faltaria amor próprio, amor pelas pessoas, que a violência aumentaria, uma porção de coisas ruins. Quando assim, mas não há motivo algum para que eu seja grato. Só tem coisa ruim. Mas em 1 Tessalonicenses ele nos diz o seguinte: em tudo dai graças. Ele não diz por tudo dai graças. Eu não posso dar graça por uma coisa ruim. Isso não faz sentido algum. Mas a Bíblia não diz isso. Ela não diz que você tem que dar graças por coisas ruins. Ela diz que em tudo, em todo o processo da sua vida, você deve dar graças. Quando nós olhamos para trás e nós vemos a nossa vida como um todo, nós vemos que aconteceu coisas que são boas e que nós temos motivos para agradecer, e outras ruins, que nós não apenas não temos motivo para agradecer, mas nós gostaríamos que nunca tivesse acontecido. Normalmente a gente quer esquecer que aconteceu. E é por isso que a Bíblia diz, olha, em tudo. Por quê? Porque quando nós olhamos para isso, nós vemos que foi essa vida que nos trouxe a esse presente momento. Todas as experiências que tiveram nos trouxe ao momento atual em que nós estamos olhando, sim, mas tudo o que aconteceu de bom ou de mal constituiu para a vida que eu tenho hoje. E que isso mostra que mesmo as coisas ruins não estavam fora do controle de Deus. Eu estou aqui agora. E eu posso agradecer ao Senhor. Eu tenho motivos para agradecer, então eu vou agradecer. Mas e os motivos que eu não tenho para agradecer? Bom, eles me trouxeram aqui hoje. A soberania de Deus me permitiu estar aqui. E a palavra diz, olha, em todo o processo, você tem que ter uma atitude de gratidão. Não é motivo para a gratidão, mas atitude de gratidão. Em tudo dar graças não é ter um motivo para agradecer, mas ter uma atitude de gratidão. A atitude, eu li 3 versículos que eu achei na internet muito curiosos. A gratidão não mora num coração mimado que exige coisas de Deus, mas num coração que sabe que a vontade dele é soberana. Eu gostei desse. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa,
mas que pela misericórdia de Deus são abençoados. Gostei desse também. Mas o que define a atitude é a gratidão, é o estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que seus planos são sempre melhores que os nossos. Esse aqui foi fantástico. Uma definição muito legal. O que é uma atitude de gratidão? É o estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que seus planos são sempre melhores do que os nossos. É isso que o texto está nos dizendo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Mas eu ainda fico pensando, será que eu tenho motivos para agradecer? Eu devo ter uma atitude, eu acabei de aprender isso. Mas será que não tem nenhum motivozinho? E eu quero dizer que nós temos motivos muito sérios para sermos gratos a Deus. E que não depende daquilo que acontece no nosso dia a dia, das coisas ruins que porventura possam nos vir a acontecer. Vamos abrir as nossas Bíblias agora sim no texto da nossa meditação de hoje, que fica em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 15 a 17. Esses versículos, cada um deles, diz um motivo muito sério para que nós sejamos gratos a Deus. Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 15 a 17. Todos encontraram, amém? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos com gratidão em vosso coração. Então, gratidão numa, gratidão na outra. Versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É interessante, 3 versículos em seguida, em que ele dá um motivo, assim, você devia ser grato por isso. E eu quero olhar isso aqui com calma. O primeiro deles, no versículo 15, diz o seguinte: qual é o motivo para que nós temos de gratidão? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sejam agradecidos. A paz de Cristo é o nosso motivo de gratidão. Por quê? Porque é uma paz especial. É uma paz que nós não vamos encontrar no consultório de psicólogo, não vamos encontrar em remédio. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Jesus nos deixou uma paz especial. A paz dele, ele deixou para nós. E isso é um motivo de gratidão, porque, afinal de contas, você não vai conseguir isso em lugar. Não é uma paz que você compra na farmácia. Não é uma paz que você encontra no consultório médico. Mas é uma paz que atende a nossa vida de uma forma especial. Lá em Filipenses, no capítulo 4, diz que quando nós colocamos as nossas orações na presença de Deus, vem uma paz que excede todo o entendimento e habita no nosso coração. É a paz do sujeito que está cheio de problemas, mas ele continua em paz. É uma paz de alguém que está atravessando uma situação muito complicada, mas ele continua em paz. Você devia estar em pânico, mas eu não estou. Você devia estar terrivelmente assolado por uma depressão, mas eu não estou. Porque existe uma paz que excede a todo entendimento, que nos foi deixada pelo próprio Senhor Jesus, o príncipe da paz. E aqui diz, olha, seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Sabe por quê? Porque depois disso você vai ser agradecido. Então, há um motivo muito sério, que é a herança de todo aquele que crê em Cristo Jesus, que é a paz que Ele nos deixou, independente das circunstâncias, independente se estão acontecendo coisas boas ou coisas ruins, Ele nos deixou a sua paz. Isso é motivo para sermos gratos. O versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com cânticos, hinos
em gratidão no vosso coração. A palavra que Jesus nos deixou. Ele nos disse em João, no capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ter a palavra de Jesus em nosso coração é um motivo muito sério para nós sermos gratos. Nós temos a palavra dele. Se não tivéssemos, a nossa vida seria muito difícil. Quando vem um problema, você lembra assim, não, mas tem uma promessa de Deus. Jesus nos ensinou a fazer assim, Jesus nos ensinou a fazer assado. Quando ele disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E aí, o que aconteceu? Veio a chuva, veio o vento, bateu água contra ela. Ele disse, olha, você vai construir uma casa e não vai acontecer nada com essa... Não, vai acontecer um monte de coisa, mas a casa não vai cair, porque ela está construída sobre a rocha. É exatamente o nosso viver diário. Um monte de problemas, mas você não vai ser destruído, sua casa não vai cair, porque você ouviu minhas palavras. Então isso é um motivo de gratidão. Vem a tempestade, mas a casa não cai. Vem o vento, mas a casa não cai. Por quê? Porque nós estamos solidamente fincados, amarrados nas palavras que o Senhor nos deixou. Isso é um motivo muito legal de gratidão, algo que realmente nos leva a ter a gratidão. Algumas vezes nós vivemos um tempo agora bastante complicado, porque existe um relativismo de tudo. Não que assim, tudo é relativo. Não. As pessoas estão dizendo o seguinte, não existe verdade, cada um tem a sua própria verdade. Você escolhe a verdade que for mais conveniente para você. Isso está causando um desespero existencial em grande parte da população. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que é certo, o que é errado. Disseram que não existe certo ou errado. Antigamente dizia que o certo ou errado era relativo. Agora diz, não existe certo ou errado. Você decide o que é certo ou errado para você. Mas a palavra de Deus nos diz que não. Ela estabelece princípios. E o fato de nós termos princípios faz muita diferença. Eu quero ler para os irmãos Salmo 119, versículos de 1 a 5, que diz assim, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam suas prescrições, não praticam a iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu os observe os teus preceitos. Existem preceitos a qual eu deveria obedecer. Enquanto o mundo diz, não existe preceito algum, você escolhe. Senão, a Bíblia diz que existe. A palavra diz, olha, existe preceito e você deve obedecer e você vai ser bem-aventurado. Isso é uma bênção, saber que existe isso. Quero contar para vocês uma ilustração que eu li, que para mim me edificou muito, de um livro, que eu já fiz muita propaganda dele, é um livro da década de 80, chama-se Este Mundo Tenebroso, é o volume 2. Ele tem contos fantásticos, é uma alegoria muito legal, eu gosto muito desse livro, mas esse livro 2, ele conta a história de uma bruxa, uma mulher que praticava magia e aconteceu um monte de coisa, e ela está em busca de respostas à vida dela. Aconteceu um monte de coisas erradas, e o Espírito de Deus começa a atraí-la de uma forma maravilhosa. Ela não sabe que ela está sendo atraída pelo Espírito de Deus, mas ela está indo até que ela encontra um pastor, e o pastor lê esse texto que eu li agora para ela. E aquilo começou a fazer sentido na cabeça dela, e ela fala uma frase muito interessante. Ela diz assim, eu criei o meu mundo sem nenhuma barreira, um mundo totalmente livre. E sabe o que aconteceu? Eu me perdi nesse mundo, eu não sei onde eu estou nem para onde eu vou. Mas esse texto me diz que existe uma cerca, em que diz, daqui para lá é certo, daqui para lá está errado. E eu queria que a minha vida tivesse uma cerca, pelo menos eu sei se eu estou de um lado ou do outro, e eu sei onde me guiar. Aquilo foi o processo que a levou aos pés de Jesus. É maravilhoso o texto, o livro ele enreda a pessoa a ver como você pode se aproximar de Deus. Então, esse texto diz o seguinte, ter a palavra de Deus, que diz o seguinte, olha, o caminho é para lá está errado, para cá é certo. É uma bênção, é algo que eu devo sempre agradecer, Senhor, obrigado, porque eu conheço a Tua palavra. Isso orienta a minha vida, isso dá razão de viver, isso me mostra exatamente onde eu estou e para onde eu vou e como ir. Enquanto a maioria das pessoas não sabe onde estão,
não sabe para onde vão e muito menos como ir. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Isso é motivo de gratidão. A palavra de Deus habitando ricamente em nosso coração é motivo de gratidão. Mais um, versículo 17 agora diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer as coisas em nome de Jesus é motivo de gratidão. Como assim? Porque é um privilégio. É um privilégio muito grande você poder fazer as coisas em nome de Jesus. Não fazer as minhas coisas, mas fazer as coisas em nome de Jesus. Jesus designou 70 discípulos para irem pregar o evangelho, não os apóstolos. Os apóstolos estavam no meio, mas ele designou 70. Isso está lá escrito no evangelho de Lucas. E eles foram pregando o evangelho pelas aldeias. Quando eles voltaram, eles estavam maravilhados. E disse: Senhor, até os demônios se nos submetem. Imagina, era um povo humilde que estava lá, de repente ele sai e começa a pregar a palavra de Jesus, até os demônios fugiam deles. Eu disse: quem somos nós? Da onde veio tanta autoridade? Era a autoridade do nome de Jesus. Eles estavam falando em nome de Jesus. Sabe o que Jesus disse para eles? Beleza, isso é verdade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 19 e 20. Há um motivo, você está usando o nome de Jesus, isso é um privilégio muito grande. E sabe qual é o motivo de gratidão? Não é porque os demônios se submetem, porque milagres acontecem, ou porque pessoas se convertem, pessoas são edificadas, mas porque o seu nome, para você estar fazendo isso, ele foi escrito no livro dos céus, no livro da vida. O seu nome está rolado. Isso é um motivo enorme. Sim, gente, eu esqueci que eu tenho um motivo enorme para agradecer. O meu nome está rolado no livro da vida. Se você não tiver um motivo maior desse para agradecer, eu não sei o que pode ser maior. Você usar o nome de Jesus é um privilégio muito grande. E ele diz: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus. E por isso você vai dar graças a Deus Pai. Seu nome está escrito no livro da vida. É o que está escrito na palavra. Eu acabo de te dar 3 razões muito sérias para que a gente tenha uma vida de gratidão. Não motivos para a gratidão. Aconteceu uma coisa boa, graças a Deus. Sim, faça isso. Faça isso. E quando não acontecer coisa boa, você não tem motivo para a gratidão? Tem sim. A sua atitude tem que ser sempre de gratidão. Porque afinal de contas você dispõe de uma paz que ninguém tem. É uma paz especial, vem de Jesus. Você dispõe de uma palavra que orienta a sua vida, dá razão de ser para você. E você tem o seu nome escrito no livro da vida, que te dá autoridade para fazer coisas em nome de Jesus. E eu fico olhando, quando eu li esse texto de novo assim: alegrai-vos, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Que privilégio! E eu acho que eu não tenho motivos para ser grato? Sim, aqui tem 3 motivos para isso. Muito sérios. Não depende das minhas circunstâncias, porque é algo que já aconteceu. Jesus já nos deu todas essas coisas que eu acabo de ler aqui. Uma última coisa que eu gosto muito de recitar é João 1,12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a palavra poder aqui, no original, é exousia, é autoridade. Talvez a melhor tradução é: aqueles que receberam, recebem a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Tanta gente diz: mas eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Eu encontrei um rapaz, num dia de quarta-feira aqui, que nós estávamos nos reunindo, e enquanto eu estava esperando abrir a porta, passou uma pessoa. E ele começou a falar: não, porque a natureza, todo mundo é filho de Deus. E aí eu falei assim: olha, nós todos somos criaturas de Deus. Só existe um único filho de Deus, que é chamado o unigênito filho de Deus, é Jesus. Agora, quem crê nele pode ser adotado e se torna filho de Deus por adoção. Mas ninguém é filho de Deus. Só Jesus é o filho de Deus. Agora, nós
somos filhos de Deus por adoção. Os outros são todos criaturas de Deus. É o que diz a palavra. E diz o seguinte: ele nos dá autoridade. Ser filho de Deus é algo especial. Tem que ter autoridade. E ele nos deu essa autoridade. Todo aquele que crê no seu nome tem a autoridade de ser filho de Deus. E é por isso que nós temos um motivo muito grande de ter uma vida de gratidão, uma vida de autoridade na pessoa de Jesus. Amém? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. A Tua palavra edifica a nossa vida. O Teu amor nos constrange. A Tua presença em nossas vidas faz toda a diferença. Temos muitos motivos, Senhor, motivos humanos e motivos espirituais para ter um coração grato. Ajuda-nos a ter uma atitude de gratidão, um modo de vida que Te agrade e que realmente demonstre a gratidão que temos por tudo que Tens feito, por tudo que ainda irás fazer, por tudo que tem sido em nossa vida. Em nome dEle Te oramos e agradecemos. Amém.